E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um capítulo desse treinamento de programação orientada a objetos usando C++, e a gente se deparou com um probleminha no último capítulo. Então vamos entender primeiro o que a gente fez, né? Aqui na nossa conta, a gente tem um método sacar, que possui sua regra, sua lógica. E na classe derivada conta poupança, ou seja, numa classe que herda de conta, o que a gente está fazendo é sobrescrever o método da classe base. Ou seja, eu estou dando uma nova implementação para esse método. E nessa nova implementação, a minha taxa é diferente. Então, beleza. Tendo isso feito, a gente entendeu sobre a escrita de funções, a gente já trabalhou com isso, a gente sobrescreveu essa função, só que na hora que eu passo esse valor, esse objeto por parâmetro, para alguma função que espera o tipo mais genérico, o tipo da classe base, a gente tem um problema. Então, tudo que eu quero fazer aqui, e é bastante simples a implementação, mas o conceito é meio complexo, tudo que eu quero fazer é informar, olha só, compilador, sempre que o método sacar for chamado, ou seja, esse método sacar da classe conta, sempre que ele for chamado, você vai olhar qual é o objeto e a partir desse objeto você vai decidir qual é o método certo. Se é um objeto do tipo conta poupança, então o método sacar vai ser 1. Se é do tipo conta, o método sacar vai ser outro. Então, basicamente, a gente está informando, olha só, compilador, adiciona essa informação a cada um dos objetos. E para a gente informar isso, a gente precisa vir aqui, deixa eu ir na definição primeiro, e falar, olha só, sempre que alguém olhar para esse método sacar, vai precisar olhar para qual objeto está chamando esse método para saber qual é o método certo. Não é para chamar sempre esse daqui. Então, para a gente informar isso, a gente utiliza uma palavrinha mágica chamada virtual. Com isso, a gente está informando, olha só, o método sacar é um método virtual, ou seja, ele pode ser definido nessa classe ou pode ser definido nas classes bases, nas classes derivadas, nas classes filhas. Sendo assim, sempre que o método sacar, a partir de algum objeto do tipo conta, for chamado, em tempo de execução, o código vai ter que analisar o tipo do objeto e, a partir do tipo, saber qual é o método correto. Então, vamos lá. Na implementação de conta, eu também preciso informar que ele é virtual. Então, repara como é simples. Opa! Vamos ver o que aconteceu. Ah, perfeito. Isso aqui não é necessário. Eu só preciso adicionar na definição. Não preciso adicionar na implementação. Melhor ainda, é comum que métodos pequenos a gente coloque a definição e a implementação juntos, então às vezes isso se confunde, mas basicamente a gente define um método como virtual. Na implementação, essa informação não é necessária. Perfeito? Então temos aqui um método da classe conta como virtual. E aqui em conta poupança eu posso definir como virtual também. Para que eu faria isso? Se alguma outra classe herdar de conta poupança e precisar de novo sobrescrever esse método sacar, aqui eu estou permitindo isso. Só que como eu sei que ninguém vai herdar de conta poupança, eu não preciso desse virtual. Porque lembra, essa decisão vai ser tomada em tempo de execução. Então isso tira um pouquinho da minha performance. Métodos virtuais podem ser um pouco mais lentos do que métodos não virtuais. Então, nesse ponto, a gente começa a ter uma troca entre performance e praticidade. Para a gente manter um código bem mais legível e mais extensível, a gente vai utilizar um método virtual aqui na conta. Então, a gente vai perder um pouquinho de performance. Já aqui em conta poupança, eu não preciso abrir mão dessa performance, então eu vou manter ele como não virtual. Agora, aqui na minha main, eu continuo, aqui meu arquivo main, aqui na função realiza saque, eu continuo recebendo um tipo conta. Eu posso passar uma conta poupança, afinal de contas, conta poupança é uma conta. E eu posso passar uma conta também, porque conta é conta, então obviamente. Só que agora, o que eu espero é que o método correto seja chamado. É que aqui em uma conta seja chamado o método da conta corrente, e em uma outra conta seja chamado o método da conta poupança, e em uma outra conta seja chamado o método da conta corrente. Então, se eu executar isso aqui e se eu não tiver errado nada, eu tenho aqui primeiro o da conta poupança e depois o da conta corrente. Então, essa é a ideia por trás de métodos virtuais. O que um método virtual é?
é um método que pode ser sobrescrito nas classes base e que, se em algum lugar do código eu tiver um tipo, uma referência, um ponteiro para a classe base, eu chamar esse método em tempo de execução, de alguma forma que eu já vou te explicar, o código vai ter que definir qual dos métodos vai ser chamado. E eu comentei no capítulo anterior que esse é um problema que várias outras linguagens não enfrentam. Por quê? O C++ é uma linguagem que te dá o controle. Ele assume que você sabe o que está fazendo. Então ele parte do princípio que você não precisa sobrescrever um método. Mas se você quiser, você pode. Já as outras linguagens, ela te tira um pouco do controle. Ela fala, olha só, eu estou assumindo que você sempre vai sobrescrever e eu não quero saber o que você tem a me dizer ou não. Então esse é um dos pontos também, dentre vários outros, que faz o C++ ser uma linguagem tão performática. Se a gente não precisar que algo seja avaliado só em tempo de execução, se a gente puder avaliar algo em tempo de compilação, a gente vai fazer isso. Então, sem falar muito sobre performance, essa é a ideia por trás de métodos virtuais. Só que ainda existem outros conceitos para a gente entender sobre sobrescrita de métodos e também sobre como os métodos virtuais funcionam. Então, nesse capítulo, eu vou focar um pouquinho nessas partes, mas eu prometo que eu vou ser rápido.